Olá, pessoal! Chegou a nossa segunda aula e o tema da nossa aula de hoje é padronização. Hoje nós vamos falar então como padronizar o seu documento para ele ficar o mais simples, objetivo e funcional. Na aula passada nós falamos de mapeamento de processos, nós aprendemos a fazer um processo de forma simplificada. E se você não viu o vídeo anterior, eu peço que você veja a primeira aula, porque essas 3 aulas são uma sequência de informação, onde você vai ter dificuldade se você não assistir na sequência, tá ok? Tem também uma live que eu gravei na segunda-feira, respondendo dúvidas a respeito do exercício que nós aplicamos na primeira aula. E uma dica, antes da gente começar, eu sugiro que você coloque seu fone de ouvido, vá para um cantinho mais tranquilo, se concentre aí, porque agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas informações, tá ok? Na segunda-feira, nós falamos de mapeamento de processos, nós entendemos o que é um processo, e nós fizemos o mapeamento do nosso macroprocesso. Agora nós vamos pegar essa cápsula e vamos abrir, nós vamos explodir, porque quando a gente abre, lá dentro tem vários outros processos menores e são esses processos menores que a gente vai trabalhar agora. E era importante você entender primeiro, trabalhar o processo, saber definir as entradas e as saídas para que a gente conseguisse trabalhar de uma forma mais fluida essa aula, ok? Então vamos lá, papel e caneta na mão, vamos começar. E o que seria esse processo de explodir um processo? Imaginando uma cápsula, onde você tem várias microcápsulas lá dentro. Sabe quando a gente compra na farmácia aquelas cápsulas gelatinosas que tem um tanto de bolinha lá dentro? Vamos imaginar que o nosso processo é isso aí. Quando eu vou engolir essa cápsula, eu estou engolindo algo que vai fazer um processo de transformação no meu corpo, certo? Só que quando eu engulo a cápsula, eu não enxergo todos os outros processos que estão ali dentro e cada microbolinha daquela tem uma função. E aí, dentro da nossa organização, nós vamos pensar desta forma. Então, nós já engolimos o nosso comprimido, a nossa cápsula, que foi aquele processo que você identificou, tá certo? E agora nós vamos dar um zoom nessa cápsula e estudar cada bolinha que tá lá dentro. Para isso, eu vou usar como exemplo uma organização que todo mundo aqui já deve ter passado pelo menos uma vez por ela, que é um laboratório de análises clínicas, né? Onde a gente vai lá fazer os nossos exames com certa frequência, pelo menos é assim que é o ideal, né? E aí o que acontece? Nós temos um processo lá dentro, talvez tenham pessoas que não saibam algumas coisas que eu vou falar, mas como a gente está aprendendo, vai ser legal também que você vai conhecer se você não é da área de laboratório. O primeiro passo para explodir o nosso processo é identificar quais são os setores que eu tenho na minha organização. Então, a minha organização, ela tem um processo que nasceu para gerar resultados válidos, ok? Então, para gerar esses resultados válidos, eu tenho uma organização e essa organização tem setores. Quais são os setores da minha organização? Neste caso, nós temos a recepção, o setor de coleta, o setor de triagem, o setor de análise e o setor de emissão de laudos, tá certo? Então, eu vou pedir para você fazer um favor. Eu vou dar uma orientação, você vai pausar esse vídeo, vai fazer da forma que eu tô te falando, tá? E depois a gente volta para continuar. Mas antes eu vou dar a orientação. Você tem post-it na sua casa? Se não tiver, não tem problema. Você vai pegar uma folha de caderno, uma folha qualquer que você tiver, e vai cortar uns quadradinhos aí de mais ou menos uns 4 centímetros, depende do tamanho da sua letra, né? Que é onde vai caber no máximo 3 palavrinhas em cada quadradinho desse. Então, agora que você já tá com os papéis cortados, nós temos
pelo que eu falei, 5 setores, correto? Então, você vai fazer primeiro um asteriscozinho lá na parte direita, em cima, conforme está aparecendo aqui, e vai escrever 5 papéis com o nome desses 5 setores. Feito isso, agora nós vamos identificar, nós vamos começar a ampliar esse zoom, tá? Nós vamos pegar cada setor e identificar qual é o processo daquele setor. Então, vamos lá para a recepção. Qual é o processo da recepção? Escreve aí. O processo da recepção é atender clientes. Lembrando que um processo é sempre descrito por um verbo no infinitivo, tá? Atender clientes. Pronto. Agora, você vai pegar mais um quadradinho para cada situação dessa aí. Então, vai pegar mais 5 papeizinhos aí. E aí, você vai escrever assim. Você vai colocar esses papéis aí na sua mesa, ou no chão, ou da forma que você achar melhor, tá? Vai colocá-los lado a lado, começando pela recepção, e na ordem que eu for falando, você vai colocando à direita os outros processos. Então, vai ser recepção, coleta, triagem, análise e emissão de laudo. Então, temos esses 5 setores. Coloca um do ladinho do outro, assim como está na imagem aqui. Agora, você vai colocar embaixo, exatamente embaixo de cada um, o que é o processo de cada um. Então, a gente vai fazer junto, tá? Vamos lá. O processo da recepção. Para que o setor da recepção existe? Para atender clientes. Lembrando que processo nós descrevemos sempre com o verbo no infinitivo. Então, coloca aí, anota num papelzinho, coloca aí debaixo da recepção, atender clientes. O próximo é o setor da coleta. Então, para que é que o setor da coleta existe? Para coletar material. Então, você vai fazer um papelzinho e anotar aí, coletar material. Depois, triagem. Qual é o objetivo da triagem? É pegar o material coletado e dar o destino para ele. A triagem entrega, então, para o setor de análise. E para que existe o setor de análise? Para analisar o material. Então, anota aí, analisar material. Depois, nós vamos para o setor de emissão de laudos. O setor de laudos nasceu para quê? Ele nasceu para compilar os dados que foram gerados pelo setor de análise e gerar o resultado, certo? Então, coloca aí no papelzinho, gerar resultado. Então, já temos 10 papeizinhos aí, certo? Nós temos o papelzinho da recepção. Debaixo da recepção tem um papelzinho escrito atender cliente. À direita dele nós temos o setor de coleta. Embaixo dele tem coletar material. Nós temos o setor de triagem. Embaixo, triar material. Nós temos o setor de análise. Embaixo, analisar material. Nós temos o setor de emissão de laudo. Embaixo, emitir laudo, certo? Então, nós já temos o que é o setor e o que é o processo de cada um. Feito isso, a gente vai dar mais um zoom. A gente vai pegar o processo de atender clientes e vai abrir uma sombrinha aí para esse processo. Nós vamos ver, então, para atender o cliente, o que eu preciso? Aí entra um fluxo de atividade, do início ao fim. E aí, cada processo desse pode ser que tenha mais subprocessos. Então, você vai abrindo. E vamos ampliar um pouquinho mais o nosso zoom e vamos entrar em cada setor. Setor de análise é o melhor para a gente explodir, porque lá dentro o setor de triagem vai distribuir as amostras. E dentro do laboratório vai ter uma série de exames que podem ser feitos. Cada exame daquele é feito de um jeito. E esse jeito é o processo. Esse processo tem que estar padronizado para que ele seja feito da mesma forma por qualquer pessoa que fizer,
qualquer pessoa qualificada, né, gente? Claro, mas assim, por qualquer pessoa que fizer, vai fazer igual. Esse é o objetivo do padrão. Quando você tem um padrão escrito, você precisa de uma informação, você vai rapidinho. Por exemplo, a nossa identidade, nosso documento de identificação, né? Ele tem um padrão. Então, quando eu quero ler o número da minha identidade, eu olho rapidinho e já identifico. Agora, se eu quiser ler o número de identidade de qualquer pessoa do Brasil, eu vou olhar e vai estar no mesmo lugar. Então, existe um padrão. Facilita. Porque se cada hora o número da identidade estiver numa posição do documento, a gente perde tempo. Então, olha aí um outro ganho, tempo, tá bom? O outro motivo é a economia. Se você tem um padrão, você sabe as quantidades de cada coisa que você vai usar, você sabe o tempo que você vai ter que utilizar e o tempo que você vai gastar para aquela atividade. Nossa hora vale, né, gente? A gente trabalha e recebe pelo tempo que nós trabalhamos. O forno trabalha e ele recebe o gás de acordo com o tempo que ele vai trabalhar. A energia, a mesma coisa, e assim sucessivamente. E tudo isso tem o quê? Um custo. Então, se nós sabemos que eu tenho que utilizar um forno pré-aquecido em 15 minutos a 180 graus, e se eu aqueço esse forno por 30 minutos a 240, olha o quanto a mais de gás eu vou estar gastando, né? Então, para isso também serve o padrão. Padrão é maravilhoso, né, gente? Vamos combinar. Sem contar a agilidade. Se eu já sei como que eu vou fazer, eu sei o caminho que eu tenho que seguir, eu vou ali rapidinho, faço um checklist, organizo a minha bancada, organizo a minha mesa, a minha pia com todos os ingredientes, jogo ali tudo, faço do jeito que tá mandando o processo e pronto, eu não tenho que ficar inventando roda. Inventar roda é muito difícil, gente, é muito difícil. Então, palmas para quem inventa métodos, inventa receitas, inventa essas coisas, porque não é fácil. E aí, agora vamos entrar na nossa padronização. Nós temos 3 tipos de documentos que a gente vai utilizar como base e que, independente de qual é a sua organização e o seu mercado, se é indústria, se é laboratório, se é padaria, se é farmácia, independente, você vai usar esses 3 tipos de documentos, tá bom? Você vai usar manual da qualidade, você vai usar procedimento e você vai usar formulários para registro. Nós não vamos falar de documentos externos aqui, que são as normas, portarias, leis, porque não é o caso aqui, eles já vêm prontos para a gente. Nós vamos falar só do que a gente vai elaborar. Vocês vão achar nomes diferentes para esses documentos aí, mas é tudo com o mesmo propósito. Agora vocês vão entender o porquê que tem lugar que chama instrução de trabalho, instrução de uso, documento descritivo, documento, enfim. Tem vários lugares que usam nomes diferentes, mas a alma desse documento é ser um procedimento. E aí tem uma coisa importante que a gente tem que falar sobre antes de entrar na padronização: hierarquia de documentos. Na qualidade existe uma hierarquia, assim como na nossa família. Então nós temos os manuais, os procedimentos e os formulários, são as 3 categorias que a gente está trabalhando. O manual, nós vamos imaginar aí que ele é o avô dessa família, tá bom? Então o avô lá, quando ele era solteiro, ele se juntou lá com a sua vovozinha, se casou e teve filhos. Os filhos deste manual, eles se chamam procedimentos, tá? Então, o vínculo, nós vamos sempre vincular o manual da qualidade com aquele procedimento ali. E o seu procedimento vai ter crias, e as crias dele são os formulários, tá? Então, a gente também vai vincular os procedimentos com os formulários. Raquel, mas eu preciso ter todos os documentos escritos no manual da qualidade? Não, tá, gente? Não precisa. Vocês só vão fazer uma menção. E aí você pode, por exemplo, colocar lá no seu item de controle de documentos, que é um item que tem todas as normas, você vai colocar que
O vínculo desses documentos está numa lista de documentos, que a gente chama de lista mestra, ou do jeito que você chama aí na sua organização. Então agora vamos começar a montar o nosso padrão. Primeira coisa que um documento precisa ter é uma identificação. Então nós vamos identificar se ele é um procedimento, se ele é um manual, se ele é um formulário, tá? E eu particularmente gosto dessa identificação lá no cabeçalho do documento. Então eu coloco lá em cima no cabeçalho, aí a forma que vocês vão fazer, pode usar a criatividade, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o que vocês têm que ter de informação em todos os documentos. Vocês vão colocar a identificação do seu laboratório, que seria a sua logomarca, tá? Você vai colocar qual categoria de documento é ele, se ele é um procedimento, se ele é um manual, se ele é um formulário. Você precisa colocar no documento qual é a revisão que esse documento está, e aí você pode colocar, tá? Eu gosto de colocar a data de elaboração desse documento, eu gosto e colocar também a paginação, porque quando você coloca a paginação, você garante que aquele documento ali está completo. Suponhamos que você tenha aí na sua empresa procedimentos que são ainda em meio físico, tá? Então, e tem muito, tá, gente? Tem muita gente que prefere meio físico ainda. Sendo assim, você vai garantir como que um documento tem todas as páginas. Se a pessoa não estiver muito atenta, ela pula uma parte do processo sem perceber e pode comprometer o seu resultado, né? O resultado final do seu propósito. Então, a paginação, se eu tenho 10 páginas naquele documento, eu vou colocar que aquela página, ela tem 1 de 10 na primeira página, 2 de 10 e assim sucessivamente. E agora, o essencial, o que não pode faltar em nenhum documento, a identificação única desse documento, o CPF desse documento, tá? Então, você vai criar um código para ele, que somente ele vai ter. É o nosso CPF. Ninguém tem um CPF igual ao meu. Ninguém tem um CPF igual ao seu. Então você vai criar a forma com que você vai codificar o seu documento, tá? O que a gente vê mais comum? Divide as 3 categorias. Eu, inclusive, oriento que não faça mais que 3 categorias, e aí a gente chega em determinados lugares e tem documento de suporte, documento de não sei o quê, instrução de uso, instrução de trabalho, não sei o quê. Gente, vamos facilitar, tá? Então, se você já tem, deixa do jeito que tá, não tem problema, não é não conformidade, só que a gente tá pensando em quem está construindo ou quem está tentando fazer uma revisão para dar uma limpada no sistema. Então, se você conseguir, foca nessas 3 categorias: manual, procedimento e formulário, tá? Na sexta-feira a gente vai entrar e vocês vão entender que é muito mais fácil assim. Então, quando você for codificar, coloca lá então, é o procedimento, eu quero chamar de PO, ou de POP, ou de POA, ou de... Enfim, você coloca o código e coloca uma numeração. Então, o primeiro código identifica a categoria de documentos e a numeração, uma sequência que ele vai falar que é um POP 01. Então, só vai ter um POP 01. Um POP 030, só vai ter um POP 030. Sugestão. Sugiro fortemente, embora a gente veja isso sim em muitos laboratórios, mas para fazer gestão dos documentos, eu sugiro fortemente que vocês adotem apenas a sigla da categoria do documento. Não misturar categoria de documento com setor. Porque se o setor muda, gente, eu já vi tanto problema com isso, que se você pode simplificar, simplifica, tá? Não precisa colocar separado, tá bom? Até porque tem documentos que eles são comuns em todos os setores, tá? Ele vai se aplicar em todos eles. Outra coisa importante no documento é evidenciar que ele foi aprovado. Todo documento ele tem que ser elaborado por alguém,
ele tem que passar por um processo de análise crítica e ele tem que ser aprovado, tá? Então, você vai evidenciar no seu documento se ele já foi aprovado ou não. O seu procedimento de controle de documentos vai falar exatamente como que você vai fazer isso, tá? Também não consigo entrar nesse assunto agora porque a gente não tem, né? É um curso rápido. Mas volto a dizer que lá no meu curso tem. E, gente, só abrindo um parêntese, tá? Eu vou dar muito, muito, muito conteúdo. Já estou pensando no próximo curso gratuito que vai falar sobre comunicação empresarial, que é fundamental e vai ser gratuito como esse, mas eu também tenho produtos para quem quer adquirir. Eu tenho lá o curso, como eu falei para vocês, o primeiro curso, que é o curso de como montar um sistema de gestão do zero, tá? Que tá muito legal, tá muito completo e que eu vou fazer o pré-lançamento desse curso no sábado, tá? Na sexta-feira a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso. E como eu falei com vocês, vai ter uma oportunidade. É oportunidade mesmo. Quando eu e Maria Helena, a gente estava discutindo essa oportunidade, eu falei, gente, realmente não tem outro nome, é oportunidade, mas eu não vou entrar muito nisso não, porque não é o foco dessa aula, tá bom? Na sexta-feira a gente vai falar mais sobre isso e talvez no sábado também. Mas já fica a dica aí para vocês que vai ter essa oportunidade, tá muito legal. Bom, aí nós vamos falar dessa parte de evidenciar. O seu procedimento de controle de gestão vai especificar mais detalhadamente como que você vai evidenciar isso, mas eu vou passar a forma com que a maioria dos meus clientes aplica, que eu aplico na maioria dos meus clientes aí, que é um quadrozinho de aprovação, tá? Raquel, mas o meu documento não é impresso, eu preciso fazer um quadro de aprovação? Não, você pode criar mecanismos de garantia de que aquele documento que está vigente ali, que todo mundo está usando, é o documento vigente mesmo, né? O documento atual. Raquel, dá uma dica. Tá, por exemplo, se eu disponibilizo na minha intranet ou no meu sistema, se ele está ali disponibilizado, só vou disponibilizar o que é aprovado. Então, significa que ele é o documento atual. Só tem no meu sistema o que é atual. O que não é, eu vou colocar lá nos bastidores da qualidade, tá bom? É uma dica. E aí você vai estruturar o seu documento, tá? A estrutura do documento vai ser de acordo com a sua necessidade, mas eu vou falar para você assim o que eu utilizo como o mínimo, levando em consideração o que a gente viu lá de processo, tá? Eu vou ter então objetivo, que é falar para que serve aquele documento. Então, se eu faço um bolo, eu vou falar, esse documento estabelece diretrizes para produção de um bolo de limão. Eu vou colocar onde ele se aplica, então ele se aplica à área de produção. Aí, eu vou colocar lá, colando do meu processo, quais são as minhas entradas? Eu vou colocar o nome lá de equipamentos e insumos. Então, tudo que eu uso de entradas para fazer aquele processo vai estar descrito aqui. Vou colocar siglas e definições, porque eu tenho que lembrar que siglas e definições, elas são muito... A gente grava muito quando a gente usa toda hora, mas não é toda hora que a gente usa tudo. E tem pessoas de fora que vão ler o meu documento, como por exemplo um cliente externo que pode pedir para fazer uma avaliação, uma auditoria na sua organização. E também você pode ser avaliado por um órgão de certificação ou de acreditação. Então ele vai ler, ele não está no seu dia a dia, é importante que ele tenha ali as siglas, tá? Tem as pessoas que vão entrar, que são novas e precisam até se familiarizar com as siglas, elas precisam ver em algum lugar. E as definições eu acho assim fundamental, porque é muito comum a gente ter uma determinada definição e gera ruído. Por isso que eu falei da comunicação, que eu vou lançar em breve esse mini curso gratuito também. A comunicação gera ruído no seguinte sentido, sabe aquela coisa do telefone sem fio? Eu falo uma coisa aqui para o setor
do setor A para o setor B. O setor B entende uma coisa mais uma linha. Aí ele passa adiante com uma linha a mais. E aí o setor C vai receber aquilo como aquilo mais uma linha mais outra linha, né? E aí as coisas vão se distorcendo. E quando a gente tem uma definição escrita em algum lugar, não tem esse problema. Tá lá escrito na definição, não tem dúvida. Vocês não vão colocar definição para tudo, tá, gente? São só aquelas definições que são mais importantes para aquele processo, tá certo? Depois, nós vamos ter a nossa cereja do bolo, que é o processo, é o como faz. Então, a entrada nós colocamos lá antes, né, que são os equipamentos e insumos, e agora nós vamos falar o como faz. Eu já peguei tudo que eu tinha para colocar naquele documento, vou falar como é que eu vou fazer, eu tenho as minhas entradas, eu vou escrever o meu processo de transformação e as minhas saídas. No caso de gestão, o que nós temos normalmente como saídas? Nós temos os registros, as evidências, tá? Então, as minhas saídas vão ser os dados que eu coletei naquela tarefa ali, na execução daquela atividade. E aí eu gosto de colocar um item específico para formulário. Por quê? Porque quando a gente pega um procedimento, o procedimento orienta qual é a sequência de atividades que eu tenho que fazer, quais os materiais que eu tenho que utilizar e quais as saídas que eu vou gerar. Neste caso, das saídas, que são os formulários, e das entradas, colocar ali no procedimento facilita demais. Porque você olha, sabe tudo que você tem que fazer. O que acontece? Às vezes você tem um processo que, se você interromper, você perde todo o processo. E aí, de repente, você tá lá fazendo o seu processo e lembra que esqueceu de alguma coisa daquela entrada ali. Você tem que parar o processo, ir lá buscar. De repente, o tempo que você vai gastar para ir lá buscar, você já perdeu a sua matéria-prima. Então, isso é desperdício, é falta de gasto de tempo, de energia, a sua hora, porque você trabalha, você tem o seu valor de hora, né? E gera, enfim, é totalmente dispendioso para todas as partes, tá certo? Então, por isso que é tão importante padronizar. E aí vem, depois que a gente fala dos processos e que a gente coloca os formulários, a gente também coloca depois disso, a gente coloca as referências normativas ou as referências bibliográficas que nós usamos para construir aquele documento. Nós fazemos um histórico das revisões que foram feitas. Eu, particularmente, gosto muito de colocar como penúltimo item ou como último item do meu documento, porque ele não fica enchendo muito as páginas, e aí às vezes você tem 10 revisões, e aí você tem que ir lá atrás para folhear um tanto de coisa para chegar no objetivo. Então eu gosto de colocá-lo lá para trás, lá para o final. E tem também os anexos. Anexo é algo que eu acho que vocês têm que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado com o que vocês vão colocar de anexo. Eu vou falar sobre isso na sexta-feira e é importantíssimo vocês entenderem o que vocês vão colocar de anexo, tá bom? Então, essa será a sequência dos nossos documentos aí, do nosso padrãozinho, tá? Depois, nós vamos construir os formulários. E os formulários, tanto formulário quanto manual, quanto procedimento, eles vão ter mais ou menos a mesma imagem de cabeçalho, mudando só que ele não é da categoria procedimento nem manual, ele é a categoria formulário. Aí vai ter a identificação unívoca dele, vai ter o número de páginas e tudo que tem nos outros documentos, tá? Eu vou deixar para vocês na sexta-feira, eu até ia deixar hoje, mas eu não vou deixar hoje, porque eu sei que a maioria, nós somos muito curiosos. Se eu deixar, vocês vão querer ficar olhando e de repente, se você já tem um sistema de gestão, vai ficar comparando com o seu, e não é o propósito, ainda não está no momento, tá? Eu só queria mesmo falar para vocês sobre padronização, finalizar aquela etapa de explosão e deixar para vocês a tarefa de
escolher de fazer esses post-itzinhos aí na sua empresa, definir explodir um processo, tá bom? Para que na sexta-feira a gente possa construir junto o nosso procedimento, tá? Então eu vou passar só um modelinho de cabeçalho e rodapé para vocês aí no grupo, e depois a gente vai fazer a construção desses documentos, tá? E os próximos documentos que vierem, vocês só vão utilizando aquele mesmo esqueleto ali, aquela mesma estrutura. Gente, o que eu tinha para falar hoje era basicamente isso. Agora fica a tarefa. Vocês vão fazer o exercício do papelzinho na realidade de vocês, tá bom? Até sexta-feira vocês façam pelo menos um processo. Não precisa fazer da empresa inteira, porque eu sei que às vezes a sua empresa é muito grande ou tem muitos processos, mas faz um para a gente aprender e para tirar as dúvidas. Hoje tem live e aí as dúvidas que vocês tiverem eu vou responder lá na live, tá bom? E dessa vez a live vai ser mais curta, tá, gente? Porque eu vou começar nas respostas já das dúvidas e não vou contar muita história para vocês não, porque senão a gente demora demais e o foco não é esse. Essa foi a nossa segunda aula do mini curso de elaboração de documentos. Eu espero que você tenha gostado. E aí, tem todas essas dúvidas que o pessoal tá tendo. Várias pessoas estão me fazendo perguntas, algumas eu tô respondendo na live, outras ainda não respondi. Respondi para a pessoa, mas não respondi para todo mundo, e que podem ser dúvidas de vocês também. Então, eu vou combinar com vocês que na sexta-feira, além de fechar o conteúdo, eu também vou responder essas perguntas, tá certo? Fiquem atentos aqui no grupo, porque na sexta-feira nós vamos fechar o conteúdo do nosso mini curso, tá bom? É a nossa terceira aula. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Eu estou muito feliz, verdadeiramente, de poder estar contribuindo aí com um pouco mais com seus conhecimentos a respeito da qualidade, independente se você é iniciante ou se você já tem a sua bagagem e está tentando reciclar, pegar ideias novas, tá bom? E na sexta-feira estamos de volta. Muito obrigada e até lá!